Estamos de volta com o blog da Cajucultura, trazendo a segunda parte do vídeo onde o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Levi de Murabá, nos conta essa interessante história do cajueiro anão no Brasil. A história do melhoramento genético do cajueiro, que culminou com o lançamento de algumas variedades que hoje representam grande parte da área plantada com cajueiro no Brasil. Levi, no vídeo anterior nós vimos os antecedentes, né, que começaram em meados da década de 50 e até o início da década de 80, mais precisamente em 1983, onde você nos falava sobre o lançamento de dois materiais, no caso o CCP06 e o CCP76, e eu queria que você desse sequência a essa narrativa, contando quais foram os passos seguintes e também qual a sua perspectiva em termos de futuro, né? O que você enxerga no melhoramento genético do cajueiro em nível de Brasil, o que, na sua opinião, como melhorista, o que deve ser perseguido pelos programas de melhoramento? Então, você com a palavra. Muito obrigado, Vitor. Bom, após o lançamento dos dois primeiros clones, que no dia do lançamento, isso foi em novembro de 1983, muitos produtores e grandes industriais compareceram ao evento. Foi muito bem divulgado e eu faço aqui a minha homenagem ao saudoso Fernando Franco, que foi quem fez todo o trabalho de difusão e de convocação da sociedade para participar desse evento. Mas, na verdade, não aconteceu nada, né, nos meses seguintes. Assim, a certo ponto foi uma frustração, porque não aconteceu nada, né? Você fala em termos de procuras, de interesse dos agricultores pelos materiais, pelas novas variedades. Ali, um fato importante foi que um industrial, ele me deu um puxão de orelha de público, em razão de a gente estar lançando uma variedade, como eles chamavam, né, que era o CCP6, com a castanha pequena, plantas, genótipos ou variedades com castanha maior. E o clone CCP6, que era o meu favorito, né, mais do que o 76, acabou que ficou como hoje é o principal material genético para a formação de porta-enxertos para novos clones, que não foi desenvolvido para isso, mas ao longo do tempo outros estudos, e eu não participei desses estudos, a equipe de propagação identificou a qualidade desse material pela tolerância ao alumínio e a seca mais do que os outros, para usar como porta-enxerto. Interessante, você atirou no que viu e matou o que não viu, né? Porque todos sabem, né, principalmente quem milita nessa área, especialmente os produtores de muda, que o CCP06 é o mais recomendado pela pesquisa para porta-enxerto, né? Conferir uma série de atributos ao enxerto, né? E essa identificação já foi nos experimentos do Centro Nacional de Pesquisa de Caju, né, em trabalhos realizados lá em propriedades particulares, lá no estado do Piauí, e a gente agradece muito aos proprietários, grandes proprietários, que nos permitiram desenvolver pesquisa dentro de suas propriedades. Por quê? Levi, e aqui já, pela sua fala, a gente já nota uma
um novo direcionamento, né? Porque você mencionou que no começo as pesquisas eram apenas restritas à estação do Pacaju, né? E, quer dizer, aí de repente a pesquisa já começa a avançar, inclusive para outros estados, aí no caso do Piauí. Outros estados, nós começamos no caso aqui do Ceará, na Copan, do Grupo J. Macedo, no Piauí, na Capisa, do Hernando Viana, posteriormente passando para a Pimenteira, do saudoso e fantástico Jaime Aquino, e fomos para o Rio Grande do Norte na Serra do Mel. Então, essa abertura, depois do Rio Grande do Norte, fomos passando para a região da Chapada do Apudi, e essa abertura, ela foi fundamental para que a gente entendesse o comportamento do cajueiro em outros ambientes, por uma razão muito simples. Eu costumo dizer que os animais têm pernas, têm comportamento, não gosta do ambiente, vai embora para outro. Plantas, não. As plantas ficam lá onde você plantou. Então, daí a necessidade de procurar ambientes em que se adaptem e às vezes uma determinada variedade não se adapta num ambiente, outra vem e se adapta. Daí a importância de testar os materiais em vários ambientes. Isso levou um tempo, mas conseguimos. Porque, afinal de contas, não é todo dia que acontece o que aconteceu com o CCP-76. Não. Aí o CCP-76, e a gente tem que ser honesto, e se o pesador não for honesto e ele não chega a nada, vai ficar enrolando. Primeiro, nem era o da minha preferência, era o 6, né? Segundo, o caju, que hoje é o sucesso é só o caju, na época não existia esse interesse em caju de mesa. Então, era fácil dizer que eu sou o tal, porque não foi nada disso. Em terceiro, a homeostase dele, ou seja, essa capacidade de adaptação a diferentes ambientes, ela ocorreu bem depois do lançamento, quando começou a ser levado, caminhoneiros que passavam aqui e via, levavam uma muda. Aí você começa a ver em jornais, até jornais locais, ele ocorre em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, cultivado no estado de São Paulo. É uma história fantástica, a história do 76. Do 76 é fantástico. E o cultivo no estado de São Paulo é interessante, porque eu fui em um treinamento lá em Jales, dar um treinamento lá, e um japonesinho que ficava na primeira fila fazendo pergunta, depois ele me convidou para jantar e disse: eu vou entrar nesse negócio. E ele veio, comprou as mudas aqui, e alguns anos depois eu vi no jornal O Estado de São Paulo que ele tinha mais de 100 hectares lá na região de Jales, e de Pedra Solteira, e onde tem cultivo até hoje. Não era coisa pioneira, porque o cajueiro em São Paulo é até plantio, um plantio comercial que existe desde 1971 em Valinhos, numa região que não é muito adequada, mas existe. Então o cajueiro tem essa capacidade de adaptação. A gente aqui não conhecia nessa altura, né? E assim, a capacidade de adaptação muito bem que o 76 tem, aí foi depois. E com relação aos materiais que sucederam então ao 76 e ao 06? Bom, na sequência ainda do trabalho que a gente continuou, e o lançamento de 2 foi apressado por necessidade da EPAS, e também não é estratégico e você lançar muitos clones ou variedades de plantas perenes de uma vez só, porque, em primeiro lugar, demanda muito tempo para que você tenha uma obtenção no início. Quando o programa já está em andamento, ele reduz o tempo. Para ter uma ideia, se eu considero o marco zero desse programa, primeiro a introdução, mas oficialmente para mim, o marco zero é quando começa o controle e seleção de plantas pelo José Ismar em 1965. Ou seja, 18 anos para ser lançado os 2 primeiros clones. Isso é uma coisa importante que se tenha em mente, quer dizer, 18 anos foram necessários para lançar o CCP-06 e o CCP-76. Né? Então, não é uma coisa simples, não é trivial, como algumas pessoas acham, porque é diferente de uma cultura anual que tem, às vezes, 2, 3 ciclos
por ano, né? E se for regado, você pode tirar até 5 em hortaliça. Então, é diferente de uma cultura perene, né? Que você tem uma safra por ano. O ideal seria 5 safras a plena produção. Que isso, no caso do cajueiro precoce, ou cajueiro anão, ele iria, no mínimo, da terceira ou quarta safra para frente. E o primeiro lançamento foi até certo ponto apressado, porque a fase de campo de avaliação desse material estava com 5 anos, mas foi uma pressão, na verdade, que ocorreu. Porque poderia ter sido até mais tempo, né? Eu ia esperar mais tempo. Mais de 2 décadas, né? Eu ia esperar mais pelo menos 2 safras para poder fazer o lançamento. E é importante ressaltar que esse período de avaliação foi dentro de um ciclo longo de seca, entendeu? Que mascarava ou nivelava muito por baixo a produção. Mas a gente lançou assim mesmo porque foi necessário. Agora, posteriormente, aí 4 anos depois foi lançado mais 2 clones, que foi o CCP 1001 e o CCP 9, né? Esse, por sinal, muito bom também, muito produtivo, mas em regiões que tem um regime hídrico apropriado ou sob irrigação. Ele é muito mais produtivo que os outros. Mais precoce também, né? Mais precoce. E o 1001, que foi basicamente alijado pela questão da castanha ser menor do que o pessoal demanda, mas é extremamente produtivo. Ele foi o mais produtivo em regime de sequeiro que a gente avaliou. Mas aí ele foi condenado a sair de linha por conta da grande variação de peso, às vezes, dentro do próprio cacho, chamamos assim, né? Por quê? Porque como produzia muito, há uma concorrência por nutrientes e ficava a castanha maior e menor, mas na média ficava para baixo. Mas seguramente com adubação e água, ele é uma planta extremamente produtiva e com castanhas razoavelmente boas, mas foi eliminado. Esses 2 materiais eles foram lançados em 1987. 4 anos após o lançamento do 06 e do 76. Sim. Depois desses 2? Depois desses 2, aí quando houve a criação do Centro Nacional de Pesquisa de Caju, e houve a cisão com a EPASSE, né? A Embrapa, já como Embrapa Agroindústria Tropical, lançou os primeiros 2 clones em 1995, ou seja, foram ainda em decorrência desse trabalho, né? Em decorrência desse trabalho, porque foram abertas as progênias, os campos e foram novas seleções, que foi o Embrapa 50 e o Embrapa 51. Paralelamente, a EPASSE lançou, um pouco antes, 3 clones, né? Porque aí a EPASSE foi para o campus experimental de Barreira, mas aí já com a equipe reduzida, recursos, mesmo assim, ainda em sequência do mesmo trabalho, que foi levado o material para lá e ficou uma parte em Pacajus, foram lançados 3 clones, né? De cajueiro, e pela Embrapa os 2 primeiros foram esse aí. E que veio o Embrapa 50, não funcionou porque o caju amarelo. Até essa época ainda não tinha havido o boom do caju de mesa. E o 51, por ter um caju vermelho, hoje é um caju que, e por ser tolerante à seca, é um caju que está expandindo na Chapada da Polícia, lá em Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o que está mais aumentando a safra. Aquela região de Severiano Melo, Alto Santos, tem extensos plantios e assim, com plantas com excelente vigor vegetativo, produtivas. Embora o caju não seja tão saboroso, mas entra no mercado de mesa, entra para açúcar, e qualquer um entra. E veja, foi lançado em 1995. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes
E você vê, o próprio 76, né, lançado em 1983, mas como você falou ainda há pouco, após o lançamento não aconteceu muita coisa, não houve demanda por parte dos produtores, o mesmo pode-se dizer em relação ao 51, né, que quantos anos após o lançamento? 98 que você mencionou? 95. 95. Quer dizer, o 51 veio, vamos dizer, se pode usar esse termo, fazer sucesso agora, mais recentemente. Né? Isso é uma questão importante. Isso é uma característica de planta perene, não é só com cajueiro. Cajueiro, mas ainda pelo local onde ele é cultivado. Levi, então, 50, 51 e... Aí, posteriormente, vieram os BRS, porque essas mudanças de nome não são dadas por nós aqui. Ela vem da sede da Embrapa no Brasil. Uma padronização. Aí depois teve, por exemplo, o BRS 265, que ele começou a ser desenvolvido dentro de uma propriedade, de uma empresa no Piauí, que eu já falei, me referi aqui a HDC, que foi na Capisa. Depois, para vocês terem uma ideia da dificuldade, que é um programa de melhoramento com planta perene, os colegas, eu nem participei dessa expedição, porque eu estava em pós-graduação, outra vez, eles prospectaram uma área de mais de 1.000 hectares, andando em cavalo, que era dentro do mato, carrapicho e tudo, cobra, e selecionaram 145 plantas desse mais de 1.000 hectares. E aí eu já tinha voltado, eu fui instalar um experimento, mostra o experimento que eu instalei, 14 hectares e meio, uma loucura. Desses 14 hectares e meio, depois nós conseguimos selecionar 32 plantas, que foram clonadas ainda na Capisa, posteriormente com a Capisa no Piauí. No Piauí. Posteriormente com a desaceleração da Capisa e com a abertura que nos foi dada pela Cione, que até então a gente não tinha abertura, levamos para lá os seis clones a partir de mais de 1.000 hectares, e um foi lançado, foi o 226, que vai muito bem naquela região do semiárido do Piauí, mas muito bem, porque é tolerante à resinose, uma doença seríssima que dá na região, e hoje a área cultivada no estado do Piauí aqui é a maior do 226. Veja, partindo de mais de 1.000 hectares, quando no fim lançar um clone. Então, essa é a saga de quem trabalha com melhoramento de planta perene. Primeiro, é o tempo que precisa. Segundo, você não pode lançar um clone outro ano, um ano sim, outro não, porque o próprio produtor lançar 2 clones já é complicado, que eles ficam, normalmente produtores pequenos. Mas qual dos 2 é o melhor? A gente tem que explicar que os 2 são bons, os 3 ou os 4, e que é bom a diversidade, porque evita a questão de um for mais suscetível a seco, mais suscetível a doença. Não é uma questão simples. Não é tão simples você dizer. É muito... digamos assim, para que esse clone ou essa variedade consiga uma estabilidade na aceitação, o tempo é muito grande. Levi, agora, assim, na sua opinião, quer dizer, nós vimos aqui vários casos de sucesso, né? Citamos, sem falar nem no 76, né? Mas o 51, 226, que você mencionou. Agora, como é que você enxerga os novos desafios para o futuro em termos de programa de melhoramento genético do cajueiro? Na sua opinião, o que o melhoramento genético deve perseguir daqui para frente? Que outras características que não foram, vamos dizer assim, estudadas ou mais aprofundadas até o presente, devem daqui para frente ser perseguidas pelos programas de melhoramento genético, especialmente no caso do cajueiro? Bom, o melhoramento clássico, como o melhorista que fica sempre dentro da sua saúde, dentro do seu campo, e atrelado àquilo que ele aprendeu de teoria, você procura, no caso do cajueiro, já transformando, o que é que fica? Porte baixo, que foi mais contrário, precocidade, produção e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Nem sempre consegue, por isso tem variedades ou clones. Além disso, tem os indicadores industriais, não é, que nos são cobrados pela indústria da castanha,
não só uma amêndoa maior, como a relação amêndoa-peso da casca, você aumentar essa relação. Hoje os primeiros materiais genéticos lançados, os primeiros clones, a gente não tinha essa informação. Hoje nós já temos um ponto de corte que é 25% da relação. Às vezes a planta é muito boa, tem todas as outras características favoráveis, mas 25, se ele não tiver 25% de rendimento de amêndoa, a gente elimina. Já é descartado. O que antes não faríamos, porque não sabíamos disso. Agora, um outro desafio é que a pesquisa, ela não é pioneira, ela não sai da frente. Ela sempre corre atrás do produtor. O que é que o produtor quer? O que é que o mercado quer? Quer dizer, nós não temos essa capacidade. Tem agora, por exemplo, produtores, eu cito, tem um exemplo lá em Petrolina, onde ele tem um plantio super adensado, né, com o 76, o clone 76, CCP76, super adensado, onde ele já cultiva mais de 900 plantas por hectare e está passando agora para mais de 1.111 plantas por hectare. E eu visitei a área. Isso é um conceito assim. É um conceito avançadíssimo. Super avançado. A gente já tinha antes estabelecido experimentos na parte de sequeiro, de experimentos inicialmente adensados, onde, indo eliminando, estabelecer o espaçamento final de 8% ou 7%. E começava com 2x3, mas para ir cortando. Não é o caso desse produtor, que ele permanece desde o começo com alta densidade de plantio. Então esse é um conceito novo, eu não diria um conceito, é uma prática nova, que ela tem que ser perseguida onde tem condições de irrigação. E mesmo em condição de sequeiro, é possível fazer aquilo. Entendeu? É possível que dá para fazer também. Não daquele nível que ele faz lá, daquele densamento que ele precisa de água para forçar e fertilizante aplicado no período seco não funciona, faz atrapalhar a planta. Mas é possível adensar mais. Essa é uma outra linha que a gente já perseguia, mas nunca teve aceitação do setor produtivo. Até teve, na década de 80, um grande plantio feito no município de Campo Buriti, no Piauí, onde são mais de 1.000 hectares. Com o clone 76 já era plantado em regime de adensamento mais forte. Ou seja, já existia isso. Agora, sem a mesma característica desse que está sendo feito em Ricardo, porque as podas lá só eram feitas ao longo das linhas, sem haver a poda dentro da linha. Então tem essa aí. Segue saída, por exemplo, agora com maior aproveitamento do pedúnculo, até buscando-se algumas características que favorecem a saúde. Então, tem esse desafio de você ter variedades que atendam determinados segmentos da indústria e, evidente, com você atendendo a indústria, está atendendo o mercado. Que a indústria, ela vai para o mercado. Então, a gente tem isso, além de tradicional resistência à doença, possível maior tolerância a determinados insetos, possam ser adensados, precocidade, produção, porte baixo. Isso aí continua como sendo parte do núcleo central do pacote. Perfeito. Agora já surge essa aí de superadensamento com irrigação. E outras, essas linhas para atender saúde, para atender mercado de nutrição, de alimentos, são outras linhas que têm que ser atacadas. Ou seja, os desafios são complexos e permanentes, né? Permanentes, e como a cultura como você bem mencionou, a cultura é perene, demora um tempo para que uma variedade seja aceita. Eu acho que isso ficou bem claro e nós queremos agradecer aqui ao Levi pela aula e isso aqui não deixa de ser um testemunho, né? E é um registro que fica até de reconhecimento daqueles que, inclusive muitos deles tiveram os nomes mencionados aqui,
que tiveram um papel e que ainda tem um papel importante no desenvolvimento, no avanço desse negócio, que é o negócio caju, de tão importância, de tamanha importância, principalmente para a região Nordeste, em se tratando de emprego e geração de renda.